gente. Então, o salário é um salário muito baixo. É como o Malthus falando também durante a Idade Média. O salário era a lei de ferro dos salários, era o salário suficiente só para procriação. A população não crescia, estava sempre em torno de 200 milhões de habitantes, ia para 220, faltava comida, tinha uma guerra, voltava para 180. Justamente quando começam a se distribuir as técnicas de comercialização, a produtividade, a industrialização, as inovações tecnológicas, a população do mundo, depois de 1000 anos, oscilando em torno de 200 milhões, ela dispara e está agora chegando a 8 bilhões. Ou seja, se nós fôssemos ainda 200 milhões, seríamos super ricos todos. Todo mundo era bilionário. Mas nós mesmos é que transformamos essa abundância de recursos em mais gente, mais filhos, vamos crescer, vamos ter, está tudo certo, é uma escolha humana. Em vários, por exemplo, a Europa é um continente em declínio populacional, com a demografia perversa, porque eles já chegaram a uma civilização sofisticada o suficiente para dizer, olha, eu estou mais preocupado com qualidade de vida que com quantidade. Então agora nós vamos ter famílias menores, aí eles começam a descer, mas aí começa a receber fluxos migratórios de países onde há ainda fome, desesperança, miséria, e aí esse povo começa a fluir em busca de melhores oportunidades. E aí você vê as deduções completamente equivocadas do como é que o socialista se perde completamente do ponto de vista de teoria econômica e leva inclusive países à miséria. Está aí a Venezuela, está aí a Argentina com a hiperinflação, Cuba virou um país miserável, renda per capita baixíssima, e você vê os outros países que seguiram o caminho da prosperidade. Essas experiências aí são no caminho para chegar no socialismo, né? Na verdade, o socialista como uma filosofia, se ele for um social-democrata, tudo bem. Tá tudo certo, é como um liberal democrata, tá tudo certo também. O problema é realmente o extremismo, não é? Quando você exagera para um lado e a reação vem do outro, porque normalmente é assim, o extremismo do lado, o extremismo do outro lado, começam a bater e infeliz a vida de todo mundo. Quando na verdade nós tínhamos que ter uma convivência pacífica e celebrando a harmonia. Agora, há ideologias que dividem as populações. Se você diz que tem um conflito permanente de rico contra pobre, você começou aí o outro começa a se armar. Um começa a invadir terra, aí o outro pede para usar revólver. Você vai invadir minha terra, eu vou dar um tiro. E não é um caminho muito construtivo. É por aí que um economista se perderia. Pela ideologia Pela ideologia. A ideologia é uma perda extraordinária, porque justamente o que acontece? Os países onde a China, quando o Deng Xiaoping, ao contrário do Mao Tse Tung, quando o Deng Xiaoping abriu a China para capital estrangeiro, para tudo isso, para fazer as grandes fábricas, etc., a China começou a se tornou capitalista. Hoje o capitalismo é o país mais capitalista do mundo, é o capitalismo selvagem mesmo, não tem sindicato, não tem oposição, não tem imprensa criticando, não tem nada, é capitalismo pau puro, 5.0, só que é uma sociedade politicamente fechada. Mas o que acontece? Quando tem acumulação de capital, nos últimos 30, 40 anos, foi a maior escape à miséria que a humanidade já executou. São quase 4 bilhões de seres humanos. Na verdade, não é só a China, é o Paquistão, é a Indonésia, é a Índia, quer dizer, toda a Eurásia, a gente chama dos eurasianos, né? O maior escape à miséria que já houve na história da humanidade. 4 bilhões de seres humanos escapando da miséria através da acumulação de capital. Quer dizer, porque, é claro, se você tem tecnologia na sua mão, se você tem capital, se você tem capital institucional, inclusive, boas instituições funcionando, tudo desliza, tudo suavemente. As pessoas vão... o meu pai não tinha curso superior, mas o país crescia 7% ao ano, 10, 15, 20 anos seguidos. Mesmo quem não tem educação consegue melhorar na vida e criar família. Sempre freia também, né? A gente está vendo inclusive a China freando mesmo, né? O que acontece normalmente é que os regimes dirigistas que a gente chama de planejamento central, etc., eles fecham politicamente, começam a fazer fábricas, instalações industriais, hidrovias, ferrovias, aeroportos, vão
fazendo aquilo, porque são tecnologias conhecidas. Então você cresce, essa história da União Soviética, é do Brasil no regime militar, é da China hoje. Você cresce 10, 20, 30 anos rapidamente, porque você está aplicando maciçamente aquelas tecnologias todas. Só que é um sistema que, primeiro, às vezes não cuida do capital humano. No caso brasileiro, o nosso regime militar investiu bastante em infraestrutura, com as empresas estatais, Eletrobras, Telebrás, Siderbras, Petrobras, Nuclebras, Portobras, mas esqueceu do capital humano. Educação, saúde, saneamento, esqueceu. Quando nós redemocratizamos, nós fomos nessa direção, mas não tivemos a capacidade de transformar o Estado. Justamente o Estado fazer o seguinte: em vez de fazer chapa de aço com prejuízo, privatiza e usa os recursos na educação, na saúde, no saneamento, vai na outra direção. Nós ficamos prisioneiros. Nós não conseguimos fazer essa transição até hoje, ela é uma transição ainda incompleta. Então, por isso que o Brasil atravessa, às vezes, crises econômicas sérias. No final do governo militar, nós havíamos tomado dívida externa excessiva para financiar gastos do governo, sempre o governo que vai gastar, que vai salvar o país, etc. Nós fomos para o endividamento excessivo externo, aí tivemos crises cambiais recorrentes. Aí depois começamos a financiar com moeda, aí fomos para 2 surtos de hiperinflação, 5.000% em 89 e 2.500% em 94. Nossa, cara, eu lembro de uns comerciais da Casa e Vídeo vendendo a prazo com juros de apenas 50% ao mês. É isso. E aí, nesses últimos anos, o que aconteceu é que a gente aprendeu que não devia tomar dívida externa em excesso, não devia emitir moeda em excesso, mas se endividou em bola de neve. Saímos nos endividando em bola de neve. Isso acontece com os países que acham que é o governo que vai resolver tudo. Aí você se endivida em bola de neve. Resultado, hoje eu estava lendo algo dizendo que os Estados Unidos vão gastar agora $1 trilhão só para pagar juros da dívida. $1 trilhão, você imagina isso. Dava para quase dar um perdão fiscal na dívida dos jovens estudantes americanos, que estavam em $1,5 trilhão. Quer dizer, se em vez de estar gastando isso com juros, você poderia, por exemplo, dizer: olha, jovens, vocês que não conseguiram emprego, porque houve uma grande recessão em 2007, 2008, e vocês não conseguiram emprego depois de se endividarem para estudar, vou dar um perdão para vocês. Não pode, porque está pagando o juro da dívida. Que foi um caso bastante parecido com o Brasil também. O Brasil se endividou em bola de neve por 2, 3, 4 décadas. E aí gastava R$400 bilhões, são 40, 50 bilhões de dólares ano, só com rolagem da dívida. Quer dizer, vira o paraíso dos financistas e o inferno dos empreendedores, com juro alto, o inferno dos consumidores, também com crédito caro. Então, as ciências econômicas te ajudam a manobrar nesse espaço, entender o que você pode fazer, que é legítimo, as legítimas aspirações sociais de uma democracia emergente. O Brasil quer reduzir a desigualdade, o Brasil quer investir em igualdades, oportunidades educacionais, o Brasil quer resolver o problema de saneamento, tudo certo. Agora, você precisa ter eficiência, gerir bem os recursos, senão você, a pretexto de ajudar a turma do lado de cá, você acaba tornando a vida deles um inferno, que é o que aconteceu com Venezuela, com a Argentina, com esses países que não souberam ter uma boa gestão. Mas vamos lá, para se tornar essa merda toda, não é, sei lá, em 5 anos, leva um tempo também de políticas, de certa forma, incorretas, na tua opinião. Você muda a direção muito rápido, quer dizer, nós mostramos que é possível, mesmo no meio de uma pandemia, de uma crise imensa. Foi a maior configuração de crise, porque não quero agora ficar falando de governo em si, mas explodiu lá o Brumadinho, logo no início do governo. Depois a Argentina entrou em colapso financeiro e nós exportamos 40% dos automóveis para lá. Logo depois começou o Covid. Logo depois teve a maior crise hídrica dos últimos 100 anos. Quer dizer, então é um choque atrás do outro. Mas você fazendo a coisa certa, com os bons princípios macroeconômicos, nós atravessamos. Atravessamos e colocamos o Brasil. Eu me lembro, você vê agora, eu cansei de falar isso, vocês vão passar o ano revendo inflação para baixo e revendo crescimento para cima. Falei isso o ano passado inteiro. O ano passado inteiro ficaram revendo o crescimento para cima, dizia que tem uma recessão e tal, teve um crescimento de 3%, 2,9%. Esse ano, não, a recessão foi para o ano que vem, no ano que vem vai ter recessão, que era agora 23%. Já estão revendo de novo o crescimento para 3% outra vez, quer dizer, na verdade, se você fizer a coisa certa, o país reage rápido.
Agora, você precisa realmente, para enriquecer um país, o Brasil é um país rico em recursos naturais. Pra caralho. É muito rico. E ele afastou a grande ameaça, que é a miséria em massa. Ele afastou isso com o próprio ajuste educacional brasileiro. As famílias brasileiras foram percebendo isso e desacelerando o crescimento demográfico. Não precisou... A China, por exemplo, impôs por lei que não podia ter 2 filhos, para derrubar o ritmo de crescimento da população e tentar evitar a miséria em massa, que já acontecia. No caso brasileiro, foi espontâneo e voluntário. Foram decisões das famílias reduzindo o número de filhos. E a população brasileira vai se estabilizar em 220 milhões de habitantes. O resto vai ser imigrante só. Por enquanto, nós estamos perdendo gente. Mas assim que o Brasil recuperar sua dinâmica de crescimento, e nós conseguimos sair do buraco fiscal, nós conseguimos sair dessa armadilha de baixo crescimento com as reformas, o Brasil já cresceu 5, depois cresceu 3, esse ano cresce 3 de novo. Quer dizer, ele pode seguir no caminho da prosperidade, ou pode derrapar de novo de volta pro buraco. É uma questão de escolha. Então, assim, eu sei que tu não quer ficar falando muito de governo e tal, que agora tu é professor, mas, porra, esse crescimento desse ano, ele, na tua opinião, é reflexo do que foi feito no ano passado, por exemplo, ou nos últimos anos? Tem sempre vários componentes, né? Tem uma boa safra agrícola esse ano, que foi resultado do que plantamos no ano passado. Tem um fluxo de investimentos colossal, justamente colossal. Nós deixamos mais de 900 bilhões de reais, são mais de 200 bilhões de dólares. São 2 planos Marshall. O plano Marshall é 100 bilhões de dólares. Nós deixamos 200 bilhões de dólares de contratos assinados para os próximos 10 anos. Em mineração, em agricultura, em cabotagem, em saneamento, em privatizações de portos, aeroportos. Quer dizer, tem muita coisa que foi feita com as reformas sucessivas, foi uma sequência de reformas, que botam o Brasil com uma taxa de crescimento um pouco maior do que era antes. Então, agora é claro que há efeitos circunstanciais também. Se você, de um lado, você sobe os juros um pouco, porque está combatendo a inflação, você desacelera. De outro lado, você deu aumento de salário para o funcionalismo público, você já empurra um pouquinho o consumo para frente. Então, é uma mistura complexa. Mas a verdade é que o Brasil estava recuperando a sua dinâmica de crescimento. Então, se a gente não desviar muito do que estava sendo feito, a coisa segue. Estamos desviando muito? Ora, eu respondo como Sócrates. O que você acha? Sócrates respondia fazendo perguntas. É o método socrático. O que eu acho? Estamos gastando mais ou estamos gastando menos? Cara, eu acho que coisas boas aconteceram. Eu acho que essa reforma, esse bagulho do tributário aí que tá rolando pode ser muito benéfico, na minha opinião. Isso é importante falar disso, porque nós aprovamos uma reforma tributária na Câmara de Deputados. Porque tem muita gente dizendo assim, não fizeram a reforma, não quis apresentar a reforma, etc. Nós aprovamos uma reforma da Previdência na Câmara de Deputados. Uma reforma tributária na Câmara de Deputados. Criamos o IVA dual. Então, essa mudança é incontornável. Nós temos que sair das formas equivocadas de impostos que nós tínhamos, que era IPI, ICMS, infinitos impostos. Manicômio tributário. É um manicômio. Isso. Então, essa simplificação para o IVA, nós tínhamos feito e aprovamos. Só que nós, pelo princípio federativo, nós deixamos os estados decidirem qual é a alíquota deles. Já tinha até depois um teto, ele não pode passar de um certo nível, mas já havia o IVA dual. O governo federal criou dele, os estados criam dele. Já tínhamos aprovado também o imposto sobre lucros e dividendos, que era para tributar justamente
Isso na Câmara Baixa, na Câmara de Deputados. Mas não passou no Senado, ele ficou preso no Senado. Esse daí do lucros e dividendos por exemplo, eu tenho tudo isso daqui e o dinheiro que eu tiro da empresa passa a ser tributado. Hoje o imposto é zero. Isso não é justo, isso é socialmente perverso. Enquanto estiver na empresa, está virando inovação, está virando investimento, está virando... Para mim seria ótimo, tá gerando porque é basicamente emprego, o que eu faço. Está gerando emprego, etc. Os impostos serão menores. Nós estamos seguindo justamente os princípios da OCDE. Nós queríamos acesso à OCDE. A OCDE pediu o seguinte: transformem a base, saiam desses impostos com base inadequada e vão para o valor adicionado. Nós aprovamos isso na Câmara de Deputados. A segunda recomendação vamos reduzir os impostos indiretos, que são justamente IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, esse troço, e vamos deixar subir um pouco o imposto de renda. Então, ao não corrigirmos a tabela do imposto de renda, nós estamos naturalmente aumentando um pouco o imposto de renda, enquanto colocávamos tetos e limites para os impostos indiretos. Na verdade, nós reduzimos os impostos diretos e colocamos limites. Então, por exemplo, nós pegamos o IPI e reduzimos 35%. O IPI de quase 4 mil produtos. E reduzimos também o ICMS. Então nós estamos baixando os impostos indiretos e justamente deixando o imposto de renda subir um pouco. Faltava pegar a turma do lucros e dividendos. Era justamente a turma que esse era o imposto que faltava ainda, e a coisa parou no Senado, não evoluiu, e agora eles vão ter que fazer algo semelhante nessa direção. Mas era algo Tinha que pegar um pouquinho também, com todo respeito, assim, não sou a favor de mais imposto não, mas é que tem uns que assim, se a gente consegue desafogar a galera que tá, por exemplo, pagando o mesmo imposto nessa água que eu tô pagando, que eu acho um pouquinho absurdo, por exemplo, chega lá no Capão Redondo, essa água aqui, o cara vai pagar o mesmo imposto que eu acho meio... Isso é que eu estou dizendo, são os impostos indiretos. Esses impostos tem que baixar, porque eles são regressivos. O cara do Capão Redondo paga a mesma coisa que você. Eles têm que ser... Daí é que eles sugerem justamente aumentar o imposto de renda, que é o progressivo, e baixar os indiretos, que são regressivos. Doem mais nos mais frágeis. Dói mais nos mais frágeis, isso aí. E, porra, e tem que, assim... Mas esses princípios estão lá. Eles vão seguir. Não há muita forma, por isso que eu digo, as ciências econômicas, elas vão se impondo devagar. Não há muito. Você começa a fazer coisa errada, começa a fazer barulho, começa todo mundo a reclamar e você volta para a pista. Porque já há um conhecimento, uma massa crítica no Brasil, nas próprias equipes dentro do governo e tudo. Tinha gente extraordinária, bem preparada lá. E nós levamos, na verdade, os conceitos e eles sabem aplicar. Então, isso tudo, de alguma forma, está lá preparado. O Congresso sabe, o Congresso aprovou. Esse Congresso novo, ele tem até mais, digamos assim, centro-direita do que o Congresso antigo. Então, se isso foi aprovado, e foi aprovado com apoio até de muita gente da esquerda, eu conversei, fui interlocutor de muita gente da esquerda que nos ajudou a aprovar na Câmara de Deputados o início da reforma tributária. Porque é uma exigência, uma exigibilidade. O Brasil precisa disso. Agora, a grande diferença entre o liberal-democrata e o social-democrata é muito clara. O liberal-democrata é alguém que acha que o setor privado tem que conduzir a dinâmica de crescimento de uma economia e cabe ao governo justamente reduzir as desigualdades sociais, aparar um pouco esses desequilíbrios setoriais, educacionais, tudo essa diferença de oportunidades. Daí existem esses programas sociais. Por exemplo, nós usamos esse conceito durante a calamidade. Ela chegou, nós já tínhamos uma proposta de renda básica. Quando o Covid chegou, nós já colocamos lá.